Lucas 19, de 1 a 10. Acharam, irmãos? Deixa eu ler, os irmãos vão me acompanhar em suas Bíblias. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, vamos ler o que Jesus disse, irmãos? Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. E o 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém, Senhor, que a Tua palavra possa falar aos nossos corações. Amém. Amém, irmãos. O título da mensagem que eu dei para esta manhã, irmãos, é: Nunca mais seremos como antes. Nunca mais seremos como antes. E eu acredito que hoje, irmãos, segundo a própria palavra de Deus, está havendo uma grande festa no céu, pois Vinícius, Vanusa, Luciana, Rafaela e Eduarda estarão descendo as águas. A irmã Lília falou essa semana que eu tenho uma mente muito boa e guardo o nome das pessoas, mas nem tanto, né? Mas também, se eu não guardasse o nome dessas 4 pessoas que receberam o convite, não do pastor, não do diácono Márcio, mas de Deus, foram convencidas pelo Espírito Santo, né? E esses nomes, eu gostaria que os irmãos guardassem para orar por esses irmãos, né? Orarem durante este ano. Nesta manhã, irmãos, eu poderia contar a história de vários irmãos que conheceram a Cristo e tiveram as suas vidas mudadas. Eu poderia chamar aqui, aleatoriamente, o Paulo César, que está aqui, o Alex, que está aqui, o Walter, que está aqui, o Ronaldo, o pastor Carlos Eli, que está aqui. Poderia chamar o diácono Márcio, poderia chamar o Álvaro, o diácono Álvaro. Poderia chamar aqui na frente a irmã Nilza, a Ivonete, né? Essa semana eu conversava com a Ivonete a respeito de como ela se converteu. Eu gosto de saber um pouquinho da história, não é? De como a pessoa conhecer Jesus, porque eu acho que esse é o momento kairós na vida da pessoa, irmãos, e é o momento mais importante. E na maioria das vezes o encontro que a pessoa tem com Cristo é pelo Espírito Santo, sempre em primeiro lugar, porque é o Espírito de Deus, né, o Espírito Santo que convence o homem de quê, irmãos? Do pecado, da justiça e do juízo. Mas Deus usa servos, então é sempre através de alguém, de um amigo no trabalho, de um parente, de um vizinho, de uma situação, né, que a pessoa ouve e às vezes não dá muito crédito na hora, mas aquela palavra fica. E aí, aproveitar que eu estou usando aqui a Ivonete, ela me contou que eu já conheci um pouquinho, né, da conversão do João Luiz. Ele está aí hoje, agora de manhã? Não, né? João Luiz, ele era, posso falar aqui isso sem problema, né? Porque ele, acho que até já deu o seu testemunho aqui. Ele era de centro, ele dirigia lá para a Mãe de Santo, né, Ivonete? Tudo, muito novinho. E essa Mãe de Santo faleceu. E ia ser enterrado lá junto com as coisas dela, ou jogado fora, uma Bíblia. E o João Luiz não pegou aquela Bíblia. Não vou jogar fora essa Bíblia, não vou descartar não. Ele pegou aquela Bíblia e começou a ler a Bíblia, irmãos. E Deus começou a trabalhar, né? E a vida dele foi transformada através da leitura da palavra de Deus, numa situação completamente inusitada. Então, eu poderia citar ou chamar pessoas aqui, né, irmãs e irmãos que tiveram o seu encontro com Cristo, e cada um tem uma história diferente. Cada um tem uma história diferente, irmãos. Agora eu escolhi Zaqueu, um homem que ao se encontrar com Cristo teve a sua vida mudada. Poderia ter escolhido outro, mas escolhi Zaqueu nesta manhã. Zaqueu era um homem rico,
Então, esta afirmação já joga por terra uma outra crença de que muitas pessoas só vão para a igreja, ou só vêm para a igreja para ficarem ricas, ou para obterem vantagens materiais. Não era o caso de Zaqueu. Alguém pode dizer assim, pastor, mas o rico, às vezes ele vai para a igreja para ficar mais rico, aí ele faz campanha, ele sacrifica o seu Isaac, ele não sei o quê, porque quem é rico quer ficar mais rico, dinheiro chama dinheiro, mas não era o caso aqui de Zaqueu. Todo o contexto mostra que o problema dele não era falta de dinheiro, não era. Ele tinha um vazio na sua alma. Ele era um homem rico, de baixa estatura. Ele morava na cidade de Jericó e por ali Jesus passaria. E ele era cobrador de impostos. Zaqueu, ele tinha algumas desvantagens, vamos dizer assim, com relação às pessoas de um modo geral, aos judeus, porque ele, como judeu, ele trabalhava como cobrador de impostos para o Império Romano, para cobrar impostos dos judeus. E segundo o relato dele mesmo, provavelmente ele lançava a mão de algum dinheiro a mais, de alguma propina, né, ao cobrar impostos. Se hoje, irmãos, com câmeras para tudo quanto é lado, onde você vai tem uma câmera. É verdade, irmãos? Em todos os lugares, praticamente. As pessoas ainda se deixam levar pela corrupção, pela propina. De vez em quando as câmeras flagram alguém, né, recebendo ou dando, corrompendo ou sendo corrompido. Imagina naquela época, 2000 anos atrás. Aí chegou aí, acabei de falar de você, João Luiz, mas não falei mal não, tá? Falei mal dele, irmãos? Depois você escuta lá a live, tá bom? Ouve a live lá. Então, naquela época a corrupção devia correr solta mesmo. Zaqueu tinha uma má fama, irmãos. Ele era mal visto, mas ele tinha um vazio na sua alma. Certamente a vida que ele levava era uma vida de uma baixa autoestima, uma crise existencial e muito mais espiritual. E a principal informação que nós precisamos saber sobre Zaqueu, irmãos, nesta manhã, é que ele teve um encontro com Cristo. Não interessa se ele era um cobrador de impostos, se ele roubava, se ele lançava a mão indevidamente daquilo que não era seu, se ele era mal visto pelas pessoas. Ele ouviu falar que Jesus passaria ali, e ele então sentiu o desejo de ter um encontro com Jesus. Então cada conversão, irmãos, tem a sua história, como eu falei aqui, cada conversão tem a sua história, cada um tem a sua experiência de salvação, amém, irmãos? Mas uma coisa é comum a todas as experiências, de todas as pessoas, e exatamente o título desta palavra: aquele que se encontra com Cristo de verdade, a sua vida nunca mais vai ser como antes, amém, irmãos? Nunca mais, nunca mais. Não estou dizendo que você gostava de algumas músicas, agora você gosta de outras. Você agora tem um adesivo no seu carro dizendo Deus é fiel, ou você usa uma camiseta, né, com um versículo bíblico, ou você frequentava o pagode, agora você frequenta a igreja. Algumas mudanças externas, elas acontecem em algumas pessoas, elas acontecem gradativamente, mas a maior mudança é a que o Senhor opera no nosso interior. E existem no entanto, algumas coisas, irmãos, que estarão sempre presentes quando Deus transforma uma pessoa. E o exemplo é o de Zaqueu, porque Zaqueu, ele desejava conhecer a Jesus. Ele desejava, irmãos. Quando eu me reúno com os candidatos ao batismo, eu sempre, pego uma profissão de fé muito curtinho, um testemunho curtinho a respeito de como a pessoa chegou à decisão de passar pelas águas, não é? E principalmente quando são muito jovens, como no caso da Rafaela e da Eduarda, filho do diácono Félix e da Renata. Eu sempre gosto de perguntar aos pais, se estão de acordo, e pergunto aos jovens também, aos filhos, o que levou eles ou elas a tomarem essa decisão.
E essa decisão não deve ser incentivada pela família, pelos pais, mas não deve ser obrigada, não deve ser uma coisa, não, estou sendo pressionada, porque não tem valor. Precisa haver o desejo de conhecer a Jesus. E por causa disso, irmão, Zaqueu, ele rompeu os obstáculos. A multidão era um obstáculo, a baixa estatura era um obstáculo, a sua posição diante da sociedade era um obstáculo. Tanto que quando Jesus falou para Zaqueu descer da sua casa, que ele iria para a casa de Zaqueu, as pessoas criticaram Jesus, indiretamente falando mal de Zaqueu. Ele vai para a casa de um pecador? Na verdade, as pessoas não estavam falando mal de Jesus, estavam criticando Jesus e falando mal de Zaqueu, que era um pecador. E no final, os irmãos veem que Jesus, ele termina essa história dizendo que o Filho do Homem veio buscar e salvar quem, irmãos? O perdido. Zaqueu, como eu já falei, irmãos, ele não procurou Jesus movido por nenhum outro tipo de interesse, a não ser ter a sua vida mudada. E deixa eu abrir um parênteses aqui, irmãos, porque, como eu falei, cada um tem uma experiência. Essa foi a experiência de Zaqueu. Agora, a mulher do fluxo de sangue foi a Jesus porque queria ser curada. A mulher Cirofenícia foi a Jesus porque a sua filha era endemoniada, ela precisava da libertação da sua filha, né? O cego de Jericó foi a Jesus porque era cego e precisava ver. Então, eu não estou dizendo que uma pessoa, a pessoa vai a Jesus, quando a pessoa vai a Jesus por algum outro interesse, não é errado em si, porque ele satisfaz, ele supre, ele cura, ele liberta, ele faz qualquer coisa. O grande problema é quando a pessoa vai a Jesus porque quer uma cura, aí é curado e depois, obrigado Senhor, era isso que eu precisava, né? Tchau e bênção, como diziam os antigos. Como se Jesus fosse apenas como um hospital, pronto-socorro, como Rocha Faria, Dom Pedro II, né? Carlos Chagas, Getúlio Vargas, esses hospitais que são muito mais para primeiro atendimento mesmo de emergência, e a pessoa depois é tratada, é aplicada lá um medicamento, uma injeção, ou se for um problema ortopédico, é feito lá o raio-x e coloca o gesso e tal, e depois a pessoa volta para casa, e a pessoa não vai ficar tendo contato com o médico, a não ser que haja uma necessidade. Então, na mentalidade de muita gente, o relacionamento com Jesus é apenas um relacionamento de emergência, quando na verdade o Senhor Jesus, ele é o médico, ele é o advogado, ele é o amigo, ele é o conselheiro, ele é tudo para nós, amém, irmãos? Nós devemos ter um relacionamento como servos, e embora sejamos, ele ainda nos trata de amigos, Zaqueu atendeu ao convite de Jesus, quando Jesus falou: Zaqueu, desce depressa. Zaqueu, irmãos, tocado pelo Espírito Santo, ele desceu, ele abriu não somente as portas da sua casa para Jesus, como também abriu as portas do seu coração para Jesus. Isto que foi o ponto fundamental, irmãos. Mesmo sendo um homem público, ele se dispôs a subir em uma árvore no meio de uma multidão, ignorando o que as pessoas poderiam pensar ou comentar, porque o seu objetivo era seguir Jesus. Eu vou citar mais uma vez aqui a Rafaela, a Eduarda, o Vinícius, a Vanusa e a Luciana. Não se importe, né, com as críticas, o que as pessoas às vezes possam dizer. Talvez para as meninas ali, adolescentes, talvez algumas pessoas vão dizer: mas são tão jovens, vocês têm que conhecer a vida, não tiveram experiência ainda nenhuma no mundo, né? Seus pais sabem que vocês estão indo para a igreja, não dou um ano para vocês, né, mudarem de ideia. E infelizmente há pessoas que mudam de ideia. Eu já batizei adolescentes aqui, irmãos, que em menos de um ano já não estavam mais na igreja, mas eu já batizei adolescentes aqui, né, que se passaram 2, 3, 4, 5, 10, 20 anos e permanecem nos caminhos do Senhor, amém, irmãos?
Então não se preocupe, tanto a Rafaela quanto a Eduarda, como Vinícius, a Vanusa ou a Luciana, porque as críticas sempre acontecerão, pessoas sempre vão apontar a mão, né? Pessoas que também precisam ter um encontro com o Senhor Jesus. O encontro com Jesus levou Zaqueu a uma profunda transformação. Versículo 8, eu estou correndo bastante, irmãos. Zaqueu falou que, Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. Jesus não exigiu isso dele, mas ele, movido pelo próprio Espírito do Senhor, demonstrando que nele havia sido operada uma verdadeira transformação. Ele mesmo sabia qual era o ponto em que ele precisava ter uma mudança, não uma mudança subjetiva, porque uma mudança de coração ou uma mudança espiritual, ela é uma mudança verdadeira, é uma mudança de fato, mas é uma mudança interior que as pessoas só vão saber mesmo quando nós abrirmos a boca, quando nós praticarmos as nossas atitudes, tomarmos as nossas decisões. Zaqueu, então, movido pelo Espírito Santo, ele demonstrou que havia sido transformado. Isso quer dizer que aquele que conhece a Jesus, irmãos, deixa de ser trevas e passa a ser luz. Aquele que conhece a Jesus, deixa de caminhar para a morte e agora tem vida. Aquele que conhece a Jesus, nunca mais será como antes. Amém, irmãos? A palavra é curta mesmo, porque o tempo é curto também, mas eu espero que o Espírito Santo possa estar falando a cada coração. Se você não desceu as águas ainda, se você quase se batizou esse ano, mas esse ano não, pandemia, isolamento, está tão complicado, né? Não demore a tomar. Quando o pastor avisar, irmãos, dê o nome ao diácono Márcio, você quer se batizar, seja o primeiro, né? Não deixe passar o tempo, porque certamente Deus está te chamando, mesmo sendo pessoas diferentes, com vidas diferentes, histórias diferentes. Todos nós que nos encontramos com Cristo, seja qual for a maneira desse encontro, se Deus usou um jovem, se Deus usou um pastor, se Deus usou uma música, se Deus usou um amigo, se Deus usou alguém que evangelizou você, se Deus usou um folheto, se foi através de uma Bíblia, né, como o nosso irmão João Luiz, a maneira, a experiência de salvação, cada uma tem a sua, mas com certeza, se você já teve essa experiência, a sua vida nunca mais foi a mesma. Que Deus nos abençoe. Você pode dar um aplauso para o Senhor?